Good morning, good afternoon, and good evening to all, depending where you're joining from. Boa tarde para Bom todos. dia, boa tarde, boa noite a Boa todos, noite, bom dia dependendo do para lugar onde que vocês segundo o estão local onde conectando. estejam. Estamos nos Buenos dias, buenas conectando. tardes, buenas noches. Bem-vindos ao seminário virtual. Medir o que importa o lançamento das escalas mundiais de medição de desenvolvimento na primeira infância em português. Meu nome é Paula Caporal, consultora internacional na saúde infantil para OPAS, e junto com o Dr. Oscar San Román, consultora internacional em saúde adolescente para OPAS, tenho o prazer de desempenhar-me como co-moderadora nesse importante lançamento regional. Antes de começar, gostaria de lembrar que durante toda a sessão contaremos com interpretação simultânea em inglês, espanhol e português. Podem escolher o idioma da sua preferência, fazendo clique no ícone de interpretação na parte inferior da tela e de Zoom. Hoje lançamos oficialmente a Escala Mundiais de Medição do Desenvolvimento na Primeira Infância, GSED, por suas siglas em inglês. Em português, um passo significativo para a harmonização do monitoramento do desenvolvimento infantil em toda a região. Agradecemos a participação importante dos representantes do Ministério de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Infantil e direções estadísticas, e também os representantes e colegas de Moçambique. Para começar este evento, quero convidar o Dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior, diretor da OPAS, para compartilhar sua mensagem. O Dr. Barbosa gravou algumas palavras para esta ocasião. Representantes e autoridades do Ministério da Saúde, nossos colegas da Organização Pan-Americana da Saúde e da representação no Brasil, representantes da representação nacional da Organização Mundial da Saúde em Moçambique, colegas, parceiros e amigos de toda a região das Américas. É um prazer recebê-los no lançamento da versão em português das escalas globais para o desenvolvimento precoce em nossa região. Com essas escalas agora disponíveis em inglês, espanhol e português, países de todas as Américas podem avaliar melhor o desenvolvimento infantil durante os 3 primeiros anos de vida. Uma ferramenta essencial para avançar a equidade e o desenvolvimento sustentável. Esse é um período crítico. O desenvolvimento cerebral ocorre em um ritmo extraordinário, moldando a saúde, o aprendizado e o bem-estar ao longo da vida. Experiências iniciais, por meio de relacionamentos acolhedores, nutrição adequada, proteção e estímulo, definem como as crianças crescem e prosperam. Investir na primeira infância é tanto uma prioridade social quanto um investimento estratégico em capital humano, crescimento econômico e coesão social. É uma das formas mais eficazes de reduzir desigualdades e quebrar o ciclo intergeracional da pobreza. Em toda a região, os países demonstraram forte liderança no avanço de políticas abrangentes de educação infantil, com o Brasil como exemplo-chave desse compromisso. Sua política nacional integrada de educação infantil coloca o desenvolvimento e os direitos das crianças no centro da agenda nacional, apoiados por uma forte coordenação intersetorial. O Brasil também está fortalecendo o monitoramento do desenvolvimento infantil na atenção primária à saúde, promovendo a detecção precoce, o acompanhamento coordenado, a vigilância nutricional e a imunização, demonstrando como sistemas integrados podem apoiar melhor crianças e famílias. Medir o desenvolvimento infantil é essencial. Sem dados, as desigualdades permanecem invisíveis e a ação não pode ser direcionada de forma eficaz. Na Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, estamos comprometidos em apoiar os países na implementação das escalas globais para o desenvolvimento precoce por meio da cooperação técnica, fortalecimento de capacidades e colaboração regional, incorporando-as aos sistemas de saúde, educação e proteção social como parte de uma abordagem de vida para o desenvolvimento. Colegas, o lançamento da versão em português das escalas globais para o desenvolvimento precoce marca nosso compromisso compartilhado com políticas baseadas em evidências e em garantir que toda criança nas Américas possa sobreviver, prosperar e alcançar seu pleno potencial.
Vamos continuar trabalhando juntos para colocar o desenvolvimento infantil no centro da nossa agenda regional. Cada criança importa desde o começo. Desejo a vocês uma discussão produtiva e inspiradora. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Barbosa, para, pelas palavras. E agora temos as palavras do Dr. James Fitzgerald. O Dr. Fitzgerald, tem o senhor a palavra. Muito obrigada, muito obrigado. Palavras que vou doar em inglês para vocês hoje. Really from the perspective of the Department of Health Systems and Services of the Pan American Health Organization. Na perspectiva da Organização Pan-Americana da Saúde, o fortalecimento da atenção primária à saúde consiste fundamentalmente em melhorar a forma como nossos sistemas respondem às necessidades das pessoas ao longo da vida. E isso começa na primeira infância. Ferramentas como o GSED são essenciais para essa transformação, pois nos permitem incorporar o desenvolvimento infantil à prestação de serviços de rotina, tornando um componente visível e acionável de uma atenção primária à saúde integrada e de qualidade. A disponibilidade do pacote GSED em português representa um grande avanço para os países que trabalham para fortalecer o monitoramento e o apoio ao desenvolvimento infantil na atenção primária à saúde em outros países. O Brasil tem demonstrado há muito tempo liderança na promoção de abordagens abrangentes para a primeira infância. A disponibilidade da GSED em português cria novas oportunidades para fortalecer o monitoramento, melhorar a coordenação entre os setores e gerar evidências que possam fundamentar políticas e programas para o Departamento de Sistemas e Serviços da Saúde da OPAS. Esta iniciativa está alinhada aos nossos esforços para fortalecer os serviços de saúde integrados e centrados na pessoa e personalizar a abordagem do ciclo de vida na atenção primária à saúde. Medir o desenvolvimento durante os primeiros anos de vida é essencial não apenas para compreender as tendências populacionais, mas também para melhorar a forma como os serviços respondem às necessidades das crianças e das famílias. O GSED fornece aos países uma estrutura validada internacionalmente comparável que pode apoiar o monitoramento a nível populacional, a avaliação de programas e o planejamento de políticas nos setores de saúde, educação e proteção social. É importante salientar que essa iniciativa reflete uma colaboração forte entre os parceiros. O desenvolvimento e adaptação do GSED foram possíveis graças aos esforços conjuntos da OMS, OPAS, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e de instituições acadêmicas e de parceiros nacionais. À medida que avançamos, nosso foco será apoiar os países no uso prático dessas ferramentas por meio de capacitação, integração ao sistema de informação em saúde e alinhamento com as estratégias existentes de saúde e desenvolvimento infantil. Esse trabalho também complementa outras iniciativas destinadas a fortalecer os serviços de educação infantil, incluindo esforços para integrar cuidados, monitoramento do desenvolvimento, intervenções centradas na família, na atenção primária à saúde. Em última análise, o objetivo é garantir que os países tenham essas evidências e os sistemas necessários para apoiar o desenvolvimento infantil desde o início. A OPAS mantém o compromisso de trabalhar com os países e parceiros para que seja uma ferramenta de medição para ter serviços mais Muito obrigado robustos. pelas palavras Muito de abertura. obrigado. Então, passo agora a palavra para Oscar. Obrigado, Dr. Jarbas, Dr. Fitzgerald, e pelas participação. Meu nome é Dr. Oscar San Romão, sou consultor internacional da saída de saúde de adolescentes. E agora passamos a uma breve e importante contextualização sobre por que a medição do desenvolvimento infantil inicial é fundamental. Convido a doutora Tarundua, chefe da Unidade de Condições Neurológicas Sensoriais e Orais do Departamento de Doenças Não Transmissíveis e Saúde Mental da OMS, para fazer uso da palavra. Doutora, você tem a palavra. Muito obrigada.
Oscar, eu estou esperando a minha apresentação. Os slides estão em português, mas eu vou falar em inglês porque eu não falo em português. Eu espero que com a nossa interpretação nós possamos entender a importância do desenvolvimento na primeira infância e a necessidade de medidas robustas. Esse slide aqui mostra por que fazer essa medição precoce é importante. Na verdade, isso depende do crescimento do cérebro e quando isso acontece mais fortemente. A maior parte do crescimento ocorre no pré-natal. No nascimento, 50% do tamanho já está estabelecido. Até os 4 anos de idade, o cérebro já está totalmente desenvolvido. Portanto, quando pensamos em medição, que nós prestemos atenção na medição como uma ferramenta e de qualidade. Isso é importante porque se você fizer essas aferições de forma precoce, você pode entender o que existe e implementar as medidas necessárias para dar apoio ao desenvolvimento das crianças. Não existiam medidas universais de desenvolvimento para crianças menores de 3 anos. A maior parte das medidas de crianças que estavam em risco de não chegar ao seu pleno desenvolvimento eram baseadas em aproximações. Elas eram frequentemente usadas como aproximações para estimar a proporção das crianças em risco de não atingir o seu pleno desenvolvimento. Como eu disse, não existem medidas universais para crianças abaixo de 3 anos de idade. Então, se não há medida, não podemos mensurar o nosso progresso para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vocês conhecem o quadro de cuidados integrais. Ele, a ideia é apoiar as crianças, entender os programas que precisam ser implementados e melhorar esses programas. Portanto, nós precisamos de medidas. Nós também precisamos de medida para determinar o impacto para crianças com desenvolvimento, com questões. Se não há dados, não há ação. A pergunta, então, é: existem tantos instrumentos disponíveis, por que a gente precisa de instrumentos melhores? A palavra importante aqui é melhores, porque alguns deles não são gratuitos, ou seja, são muito caros. Outros não são fáceis de usar em escala, ou seja, a viabilidade é uma questão muito importante. Nós precisamos de instrumentos com propriedades de medição boa. Muitos dos que estão disponíveis não foram testados no mundo como um todo. Nós não sabemos como minimizar erro. E é muito importante que haja normas globais padronizadas de interpretação. E tudo isso precisa se calcar na compreensão do desenvolvimento infantil inicial da primeira infância. Próximo slide. A questão importante quando pensamos em instrumentos e em mensuração é ter esse arcabouço apenas o primeiro passo. O que você precisa entender antes de qualquer coisa é o que é o desenho do seu projeto
como você vai fazer essa mensuração, como esses dados vão ser gerados, como eles vão ser reintroduzidos para desenho de políticas e o contexto para promoção e disseminação do uso de dados. É também muito importante. Sempre lembrar que a geração de dados de qualidade e o uso de consistente desses dados vão ajudar a relatar o nosso contexto e, em última análise, a mudá-lo. Bom, as escalas globais para o desenvolvimento precoce elas são desenhadas para enfrentar a lacuna de dados. Elas fornecem uma nova metodologia padronizada para monitorar o desenvolvimento de crianças até 36 meses de idade globalmente. Ele pode ser usado para propósitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Você pode usá-los para avaliação de impacto, para pesquisa e para rastreio. No momento, quando olhamos para a ferramenta, você vê que o GSAD, ela permite todos esses resultados. Eu não vou entrar em detalhes sobre os critérios de medição adotados. Vocês estão aqui nesse webinar porque vocês têm interesse em mensuração. A questão que eu queria mencionar é dizer que é preciso haver essa mensuração para uma compatibilidade global. Portanto, é muito importante que ele seja culturalmente neutro, né? Eu já falei da validade, viabilidade, ele deve ser confiável, preditivo, disponível gradualmente. O treinamento precisa ser viável. Tudo isso em mente, nós passamos ao desenho dos critérios. Bom, nós temos um vídeo aqui. Oscar, eu não sei se a gente vai conseguir passar o vídeo, mas vamos tentar. Vocês têm o link. Se vocês não conseguirem ver o vídeo agora, nós vamos compartilhá-lo no chat e aí vocês veem depois. Vamos primeiro tentar ver se a gente consegue passar o vídeo. Oscar, no interesse do tempo, vamos passar para o próximo. Eu estou colocando o link no chat. Ótimo, obrigada. Essa ferramenta foi validada em vários países. Nós temos os dados do Brasil e também já usamos essa ferramenta em mais de 30 países no mundo. Estamos fazendo pesquisa, avaliação programática e outros países da região já usam essa ferramenta. E temos países como o Chile fazendo pesquisa importante, o México, os Estados Unidos e outros países também sobre os quais a Paula vai se debruçar, nos quais o instrumento vai ser usado. Como nós estamos falando do lançamento do pacote em português, é importante dizer que estamos trabalhando em Moçambique também. É importante dizer que não é só para reunir a região da PARO, da OPAS, mas também para outras regiões do mundo. Bom, esse slide eu queria falar uma última questão mostrando esse slide. É sobre quando consideramos atividade de mensuração, é preciso haver um equilíbrio entre cobertura e precisão. Uma das razões pelas quais o GSAD está em trabalho é que nós estamos ainda gerando dados sobre crianças com questões de desenvolvimento. Lembre-se que é um pacote neutro culturalmente, pode ser usado para avaliação programática, monitoramento da população, como vocês veem no lado direito. Quando estamos pensando em monitoramento de população, a precisão é mais baixa.
E quando estamos mudando de enfoque, ele vai para o mais alto. É o meu último slide, eu não vou ler todos os nomes, porque senão ia levar o tempo todo que temos aqui no webinar, mas eu queria só dizer que mais de 100 pessoas contribuíram em vários países, num esforço global também de tradução para política e prática. E eu gostaria, nesse momento, de agradecer os nossos doadores, a Bernard Van Leer Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, Children's Investment Fund Foundation, Conrad Hilton, Jacobs, King Badwin, para o Brasil, a Fundação Maria Cecília Vidigal e a USAID. Muito obrigada a todos que estão aqui hoje e também aos outros que não puderam estar aqui hoje. Muito obrigada e eu passo a palavra de volta a vocês, a você, Oscar. Muito obrigado, doutora Dua, por destacar a importância científica e política de contar com uma medição sólida do desenvolvimento infantil inicial. Agora vou passar a palavra para a doutora Paula Caporal, quem vai apresentar o pacote GSED em português, o conteúdo, caso de estudo e detalhes de acesso. Agora, a doutora Conciana. Muito obrigado, Oscar. Isso. Estão vendo o modo apresentação? Sim? Perfeito. Muito obrigada, doutora Dua, pela sua apresentação. Vou falar agora sobre o conteúdo do pacote e o pacote XID e o acesso. Meus slides estão em português, mas eu vou falar em espanhol, porque meu portunhol não é bom. O GSET foi desenvolvido pela OMS e com medidas que foram validadas no desenvolvimento inicial em crianças menores de 3 anos. O pacote consta de três grandes classes de documentos: as guias dos itens, os manuais de usuários e documentos transversais, que são os relatórios técnicos de como foi construído o instrumento, e as duas guias, uma para adaptação e tradução e outra para pontuação. Para a implementação, temos dois questionários, um questionário curto, que basicamente está baseado unicamente nos relatórios dos cuidadores das crianças, e um questionário longo, que é usado de forma direta, observando a criança. Ambos os questionários têm uns pontos para de desenvolvimento, a unidade de medida, que chamamos pontos D, os domínios da pontuação D. Isso está relacionado com o desenvolvimento linguístico, desenvolvimento motor, linguístico, cognitivo e socioemocional. A OPAS também traduziu todo esse pacote, que consta desses 9 documentos que vocês podem ver aqui no slide, e que está relacionado em formulários longos e curtos, o guia dos itens, manual de usuário e documentos transversais, e que podem baixar de forma grátis na nossa página web. Para a criação do G7 foi usado alguns passos. Primeiro, trabalhamos com especialistas que desenvolveram um quadro conceitual, depois uma grande quantidade de dados, incluindo mais de 100 mil observações, mais de 2.200 itens que vieram de 18 instrumentos de 31 países, incluído o Brasil. Além do marco conceitual na sua concepção, o G7 representou a maior base de dados. Também foram harmonizados os bancos de itens em atividades, medindo a força entre os instrumentos e também da aplicação de diferentes modelos estatísticos. Também conseguimos ter um único construtor através dos domínios, através de uma pontuação. Foram escolhidos os itens através de vários trabalhos, baseado na aplicação e a cobertura também, de 0 a 36 meses. E também a cobertura.
Para os que estiverem mais interessados, também tem uma descrição detalhada no que está no relatório técnico na nossa página web. O instrumento foi validado em 7 países, incluindo o Brasil, e as avaliações de todas as propriedades psicométricas foram cumpridas e superaram os critérios, com uma forte confiabilidade estatisticamente significativa, com meios contextuais envolvidos com o desenvolvimento infantil, como é o crescimento, o status econômico, correlações com escalas de Bailey, e quando vemos os dados qualitativos, demonstraram também uma boa validade de conteúdo. É por isso que é importante ter em conta para que o uso do GISED seja a atração que se precisa das ferramentas é mínima. O GISED é o unidimensional, quer dizer que além de medir os diferentes subcomponentes do desenvolvimento infantil, motor, linguagem, a gente vê de forma holística e destinamos uma pontuação única, uma pontagem a um único domínio que representa de forma global o desenvolvimento infantil. Portanto, essa pontuação é um resumo de um número só, desenvolvimento infantil precoce. Tem vários pontos físicos, emocionais, de educação, que é para simplificar a medição do desenvolvimento infantil. A pontuação D facilita a, ver a avaliação das habilidades das crianças em diferentes idades, com que a gente pode monitorar o desenvolvimento infantil olhando para os gráficos de crescimento. Nas escalas de intervalo, podemos ver os centímetros quando vemos a altura. Isso permite fazer a comparação dentro de uma mesma idade, país, e se permite também ter o acompanhamento de câmbios ao longo do tempo. Os usuários podem criar curvas aqui na esquerda da tela. E se vocês podem ver tamanho para idade, por exemplo, que a gente usa na pediatria, a pontagem é baseada na habilidade, é na idade da criança. Então, ver as habilidades das crianças independente da idade. Isso permite entender como estão se desenvolvendo. A escala é uma unidade constante. Então, isso que quer dizer que uma diferença determinada em habilidade tem sempre um significado parecido na escala toda. Por exemplo, quando a gente fala de uma diferença de 10 centímetros, significa sempre a mesma coisa. 10 centímetros é sempre 10, não se importar se a criança é alta ou não, baixa. Enquete curto, questionário se dá às crianças e cada cuidador responde 30, 50 com respostas de sim ou não. Também tem arquivos audiovisuais de apoio, que pode servir de guia, e o tempo de administração em geral é entre 15 e 20 minutos. Questionário, formulário longo pode demorar de 30 minutos a 1 hora, e é para avaliar a criança. O GISED está desenhado para se administrar através de uma aplicação, a aplicação do GISED. Tem uma versão também papel. O aplicativo foi para ajudar a administração. É muito simples, é de graça, gratuita, e é um elemento de interface. O que quer dizer? Que os dados são enviados diretamente ao próprio servidor do usuário, não vai ao servidor da OMS. O aplicativo estará disponível já que pouco em Google Play, de forma pública, está disponível só por pedido atualmente, através dos e-mails que vocês podem ver na minha tela. Como falei então, os materiais do GISED estão disponíveis
na nossa página web e para qualquer apoio técnico adicional, incluindo o aplicativo, pode pedir através do e-mail ao GISED a w, da, who.int. Se precisar de uma capacitação, pode pedir também através do e-mail. Quanto à adaptação da ferramenta, quero destacar que, em caso de precisar, será mínimo. Quando falamos que o DICED é válido transculturalmente, o que a gente quer dizer é que foi desenvolvido, testado em diferentes contextos, diferentes países, de forma que as perguntas feitas e as atividades podem aplicar sem necessidade de grandes mudanças culturais. O instrumento, então, pensa na diversidade dos entornos, procura mensurar o desenvolvimento infantil de forma comparável a nível global. É por esse motivo que nós recomendamos fazer adaptações extensas dos itens. Também temos diferentes pacotes de capacitação para o formulário curto, tem adaptações tanto online como ao vivo, autogestionáveis também estarão disponíveis no futuro no campus virtual da OPAS e presenciais a pedido através dos e-mails que falei anteriormente. As capacitações presenciais são coordenadas com a equipe da OMS e conosco. Enquanto o formulário longo também tem opções de capacitação, pode ser online, híbridas, presenciais, pode ser solicitadas através da OMS, através do mesmo e-mail que eu falei. Respeito aos custos associados ao uso do DICE, o DICE é de acesso aberto e, claro, como qualquer ferramenta que quer implementar, sempre terá algum tipo de custo associado. Para a implementação, esse custo é muito menor que outras ferramentas que existem atualmente disponíveis. O que a gente quer ver com o GSED no futuro? De um lado, o formulário do lar, domiciliar, que é para mensurar o desenvolvimento infantil entre os 3 e 23 meses, enquanto o índice da primeira infância, o ICDI 2030, é aplicado de 24 a 59 meses. O DICED, formulário do domiciliar, é sólido, a precisão é menor que o formulário curto e do formulário longo. O nível de precisão é comparável com o do SDI 2030 e outras ferramentas e enquetes domiciliares que existem atualmente, como também a estrutura para poder implementar enquetes e outras do lar. Se desenvolver um pacote completo de implementação do questionário formulário domiciliar do DICE, proximamente estará disponível em espanhol e português através da nossa página da OPS. Tanto se desenvolvimento provas também adaptativas, testes que serão feitos com as perguntas para ajustar a dificuldade em tempo real, dependendo da resposta. Então, esse enfoque o que faz é gerar um enfoque personalizado que melhora a precisão da medição e permite administrar o formulário num tempo muito mais curto. Por exemplo, para o formulário curto, poderia ser administrado entre 2 e 5 minutos, o longo entre 9 e 12 minutos, ao invés de 30 a 60. Também temos o estudo do DICE 2.0, onde se está fazendo as normas de estándares mundiais para a criação de curvas de normalidade na nossa região, Chile, Brasil, Colômbia, proximamente também México está colaborando com o trabalho. Teremos a sorte de ouvir a pesquisadora principal no Brasil no nosso próximo painel. Também se fez a harmonização da ferramenta junto com o Unicef para mensurar nível populacional em crianças de menos de 5 anos.
Basicamente, o objetivo é desenvolver a distribuição mundial normalizada por idade. Também tem como objetivo secundário a criação de ajustes, por exemplo, no caso de ah, crianças pré-término, nascidas pré-término no Brasil. Por enquanto, isso não pode ser utilizado, desculpa, só pode ser utilizado a nível de população, não individual, pode ser utilizado populacional e está se vendo a sensibilidade para ver o uso a nível global e transtornos do neurodesenvolvimento em crianças de 6 a 36 meses. Também a capacidade preditiva posterior de 3 a 5 anos. Isso vem com um pacote de cuidados para ver a identificação de um desvio na trajetória. Essa parte do estudo também está sendo feita no Brasil. Para finalizar, temos que saber as coisas que faz de certo e que não faz por enquanto, né? Tanto o formulário curto como longo pode se utilizar para monitoramento global e avaliação de impactos de programas. A eleição de um formulário longo, curto, domiciliário deve ser criado primeiro pelo propósito da avaliação ou a perguntas de investigação específica. No caso de uma investigação, modalidade preferida e também a capacidade e experiência da equipe. De sede dá dados a nível populacional, permite comparar populações e monitorar trajetórias dos movimentos de grupos de crianças ao longo do tempo. Isso permite informar políticas e avaliar os benefícios das políticas a nível nacional e permite a avaliação de programas, tanto para informar como para avaliar a efetividade dos programas que a gente está implementando. Porém, também é importante ver o que o GSED ainda não faz, ainda não foi testado para identificar transtornos do desenvolvimento em crianças de forma individual para triagem. Isso está se fazendo com o GSED 2.0. Os resultados serão compartilhados enquanto tiver, mas por enquanto não deve se utilizar nesse contexto. Aliás, isso por desenho, como é transculturalmente válido, o DICED é um pacote que não tem como objetivo capturar aspectos específicos do desenvolvimento infantil relacionados com a cultura. Estou deixando aqui o código QR que levará à nossa página, onde poderá ver todos os documentos disponíveis nos 3 idiomas. E muito obrigada. Muito obrigada, Paula, por uma apresentação tão completa. Bom, agora vamos ouvir as equipes de investigação que estão implementando o DSD em diferentes contextos. Será moderado pelo Dr. Pablo Duran, que é o assessor de saúde neonatal e neoinfantil na OPAS. Doutor, por favor. Muito obrigado, Oscar. Bom dia, boa tarde a todos, todas. Queremos então nesse painel dar as boas-vindas às nossos panelistas que têm uma ampla experiência na implementação de GSD no Brasil, que estão liderando a nível local o estudo 2.0, que como a gente viu, e obrigado às excelentes apresentações da doutora Dui Caporal, a gente conseguiu ver o marco, contexto e as características que o estudo está procurando e com o propósito de criar normas e estándares a nível global e, claro, implementar, que sejam implementadas nos países. Então, nesse painel, as panelistas são a doutora Alessandra Bretani, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina
na Universidade de São Paulo, no Brasil, e Marina Chicaro, diretora de políticas públicas da Fundação Maria Cecília Souto Bigigal. Começarei, então, nesse intercâmbio, iniciando o diálogo com a doutora Alessandra Britani. Doutora Britani, em primeiro lugar, quais são as principais fortalezas e limitações, desde a sua perspectiva, de usar o GSED em estudos realizados no Brasil? Depois vou fazer outra pergunta, posso repetir depois. Se pudesse falar um pouco de que forma o GSD pode gerar evidência sobre o desenvolvimento na primeira infância e melhorar as políticas públicas para a primeira infância no contexto do Brasil. Por favor, doutora Britani. Bom dia, obrigada pelas perguntas. Eu vou responder em português. Bom, do ponto de vista de pesquisa, o GSED tem várias oportunidades. Primeiro, por ser um instrumento global, que permite nós compararmos os nossos dados com dados internacionais e conseguir ver se há alguma desigualdade da nossa população em relação aos demais. Ao mesmo tempo, o GSED foi criado como um instrumento transcultural, o que nos ajuda num país tão diverso como o Brasil. E, além disso, ele é um pacote de instrumentos. Portanto, a gente pode usar os instrumentos GSED para avaliações populacionais, para avaliações programáticas e, no futuro, para avaliações individuais, o que nos amplia a possibilidade de uso do GSED. E linkando isso com a sua segunda pergunta, eu diria que o GSED traz um auxílio muito bem-vindo para as políticas públicas, na medida em que os instrumentos nos permitem fazer essa avaliação de impacto das políticas públicas. Então, usar um instrumento que foi criado para esse tipo de pesquisa, esse tipo de avaliação, vai trazer respostas que são muito importantes para o Brasil, por exemplo, para a gente conseguir avaliar iniciativas em andamento, como a iniciativa na assistência social do Programa de Visitas Domiciliares para a Promoção do Desenvolvimento Infantil, Primeira Infância no SUS. Então, o GSED vai nos permitir trazer informações muito importantes que vão fomentar as políticas públicas. Também nós temos a adaptação do instrumento para uso em pesquisas populacionais, que vai trazer um panorama de como está o desenvolvimento infantil no Brasil e aí propor intervenções. Do ponto de vista de limitações, nós ainda temos que trabalhar mais na questão do treinamento e certificação na aplicação do formulário longo. Ele é um processo que ainda é mais lento e que precisa, então, de um investimento não monetário, mas um investimento de tempo para a aplicação desse instrumento. E uma outra área que ainda precisa ser mais investigada é o uso desta validação em português para as comunidades tradicionais. A gente precisa ainda testar como que o instrumento se dá na avaliação do desenvolvimento de crianças indígenas, quilombolas, enfim, nas comunidades tradicionais brasileiras. Muchas gracias, doctora Britani. Muito obrigada, doutora, por compartilhar sua experiência, especialmente por destacar esses dois aspectos fundamentais: possibilidade de comparação internacional
mas especialmente destacar que não é só um processo de pesquisa, mas os aspectos e os marcos científicos têm como finalidade orientar as políticas, dar valor ao crescimento, e achamos que isso é o mais importante desde a perspectiva de implementação, avaliação, formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Então, muito obrigado. Não sei se poderia conferir se a Marinha está conectada ou continuamos com o próximo painel. Acho que não. Tem um problema de conexão com a Marina, então continuamos com a agenda. Ok, perfeito. Então, agora vamos passar para o seguinte painel. Oscar, a palavra é para você. Muito obrigado. Bom, passamos agora com o segundo painel, centrado nas experiências e reflexões dos diferentes ministérios do Brasil. Será moderado pela doutora Dissete Bandeira, consultora nacional para o Brasil em nutrição e atividade física, saúde de meninos, meninas e adolescentes. Doutora Bandeira, você tem a palavra. Obrigada, Oscar. Bom, para me acompanhar nesse painel, hoje a gente tem o Dr. Alexandro Santos, subsecretário da Política Nacional Integrada da Primeira Infância do Ministério da Educação do Brasil, e a doutora Sônia Venâncio, que é coordenadora de atenção à saúde das crianças, adolescentes e jovens do Ministério da Saúde do Brasil. É uma honra ter vocês conosco aqui nesse webinar regional e gostaria de começar parabenizando, né, todo o esforço do governo, esse esforço de instalar o Comitê Intersetorial da Política Nacional Integrada da Primeira Infância, que Alexandro coordena brilhantemente, e o compromisso dos diferentes setores, né, para garantir a proteção, o desenvolvimento integral e o pleno desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos. Para começar esse painel, então, sobre as perspectivas políticas e intersetoriais acerca da integração das escalas mundiais de desenvolvimento da primeira infância com a Política Nacional Integrada da Primeira Infância, eu convido o Dr. Alexandro para compartilhar suas reflexões acerca dessa integração. Seja muito bem-vindo, Dr. Alexandro. Muito bom dia, Luizete. Muito obrigado pela acolhida generosa aqui nessa atividade. Quero saudar minha colega Sônia Venâncio, com quem tenho aprendido muito sobre essa temática, e dizer também, deixar aqui o abraço do ministro Camilo Santana, ministro da Educação, que eu estou representando nesse ato, né, e que tem liderado essa conversa com os demais ministérios, com os demais ministros e ministras, em torno da prioridade absoluta da agenda do desenvolvimento infantil para o Brasil. Eu fico muito feliz que o Brasil tenha integrado essa iniciativa da escala e que a gente possa, então, ter um instrumento à nossa disposição, que, como diferentes pessoas já explicaram aqui, pretende ser um instrumento que combina um vetor científico de produção de conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, um vetor de análise e compreensão dos aspectos populacionais da primeira infância, dessa demografia desse grupo populacional, e compreender como é que esse grupo tem desenvolvido suas habilidades, suas competências, enfim, mas também um instrumento que orienta, informa e ajuda a avaliar e monitorar políticas públicas. E talvez esse seja o campo mais próximo daquilo que o Comitê Executivo da Primeira Infância no Brasil precisa nesse momento. Nós temos estruturado um plano de ação intersetorial com iniciativas de política pública.
em diferentes áreas do conhecimento. Sim, gente, eu tentei renomear a minha identidade aqui para Alexandre Santos, mas eu não consegui. Para mim aparece Alexandre Santos, mas eu sei, Sônia já me avisou, vou tentar mais uma vez alterar. Olha, tento, mas não muda também. Mas eu não me incomodo de ser confundido com a Sônia, é uma honra para mim, aliás. Enfim, mas eu estava dizendo que o uso das escalas é muito importante no ecossistema de políticas públicas para a primeira infância, porque o uso das escalas pode oferecer insumos, subsídios que digam respeito ao monitoramento e à avaliação do desenvolvimento infantil, mas também da efetividade das nossas políticas públicas, porque nós estamos desenhando políticas de educação, políticas de saúde, políticas de proteção social, políticas de direitos humanos, políticas de arquitetura e urbanismo das cidades, enfrentamento à emergência climática, todas elas tentando assegurar que o desenvolvimento de cada bebê e de cada criança tenha a melhor trajetória possível. Mas nós precisamos monitorar, nós precisamos medir se essas políticas públicas estão alcançando os seus objetivos. Se o modo como a gente estruturou, por exemplo, o sistema de creches e pré-escolas no Brasil, tem produzido o impacto que se espera no desenvolvimento de cada bebê e de cada criança. Então, o uso da escala para nos ajudar a entender a efetividade das políticas públicas é fundamental para que a gente possa acelerar as políticas públicas da primeira infância e para que a gente possa torná-las cada vez mais sofisticadas, cada vez mais assertivas, cada vez mais efetivas em cada bebê e cada criança. E eu fico muito feliz que o instrumento tenha a sensibilidade estatística e conceitual para pensar que as infâncias são plurais, que as infâncias se manifestam de diferentes maneiras. O Brasil é um país de dimensão continental e com uma diversidade sociocultural e étnico-racial bastante expressiva. Então, nós temos crianças indígenas de diferentes etnias, temos crianças quilombolas que vivem em territórios de quilombos, temos crianças que vivem na beira dos nossos rios, crianças ribeirinhas, crianças que vivem no campo, crianças que vivem na cidade, e ter um instrumento que consegue, a partir dos procedimentos estatísticos que foram adotados, a partir do quadro conceitual que foi adotado, ter essa sensibilidade do ponto de vista do desenvolvimento infantil nas múltiplas infâncias, é muito importante para as políticas públicas, porque, Luizete, durante muito tempo, o Brasil e outros países do continente produziram políticas públicas para a infância pensando só em um tipo de infância, numa infância urbana, branca, de classe média, e a gente pode ter produzido, ao fazer isso, um apagamento e uma invisibilidade de crianças e infâncias de diferentes grupos étnicos e raciais, diferentes culturas, e o momento, quando ele corrige essa rota, ele também nos ajuda a pensar que as políticas públicas para a infância precisam considerar a diversidade das infâncias. Então, eu enxergo essas três grandes macroestratégias de uso do instrumento. A produção de conhecimento sobre o desenvolvimento infantil, ancorado em evidências, ancorado em procedimentos que podem ser controlados e verificados, como é o caso da escala, da produção de conhecimento. Um segundo elemento é a orientação das políticas públicas na direção da promoção do desenvolvimento infantil, na medida em que a gente tem agora um framework, né, uma moldura que nos ajuda a enxergar esse desenvolvimento ótimo ao longo do tempo e, sobretudo, para a gente monitorar e avaliar a efetividade, a qualidade, a equidade das políticas
públicas para a primeira infância. Na nossa perspectiva do comitê executivo, todos os ministérios poderão usar os dados que a gente possa produzir a partir do uso das escalas para avaliar suas intervenções em cada uma das áreas setoriais e quem sabe a gente possa sonhar juntos aqui com a OPAS, com os parceiros, em criar um índice sintético dessa relação entre políticas públicas e desenvolvimento infantil, de modo que se torne uma tecnologia do Estado brasileiro e possa servir de inspiração para outros países na mesma direção. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, agradeço demais ao convite que me foi feito e a mediação que a minha colega Sônia Venâncio tem feito. Sônia tem me letrado nessa conversa sobre o desenvolvimento infantil, nessa conversa sobre a importância das escalas de mensuração. Vocês sabem que a Sônia é uma grande referência para o Brasil e para o mundo na área do desenvolvimento infantil, então eu me sinto muito honrado de estar aqui nesse painel com vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutora Alexandra, obrigada por essas brilhantes reflexões, né, que nos fazem pensar sobre os desafios que temos, os avanços e a oportunidade, né, com gestores tão compromissados aqui no Brasil, à frente da Política Nacional Integrada da Primeira Infância. Então, realmente é uma honra estar aqui com vocês hoje. Eu convido agora a doutora Sônia Venâncio para falar sobre o papel do Ministério da Saúde no contexto da Política Nacional Integrada da Primeira Infância e também sobre a Agenda Nacional de Pesquisa sobre Desenvolvimento Infantil em nível populacional do Ministério da Saúde e todo esse trabalho, né, de integração que vem sendo feito. Então, Sônia, por favor, fique à vontade. Obrigada, Luizete. Olá a todas as pessoas que acompanham esse webinário. Uma saudação também para os meus colegas aqui de painel. Um agradecimento ao Alexandro pelas palavras carinhosas, fiquei emocionada aqui. E realmente é um momento de muita alegria, né, o lançamento desse material aqui no Brasil. Como pesquisadora da área de desenvolvimento, eu tive a oportunidade de contribuir com a Alexandra Brentani no momento da tradução do material, e agora, estando no Ministério da Saúde, à frente da Coordenação Geral de Atenção à Saúde das Crianças, Adolescentes e Jovens, por meio de um acordo de cooperação técnica com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, nós estamos tendo a oportunidade também de acompanhar todo o processo de validação, né, que está sendo desenvolvido pela professora Alexandra, e com muita expectativa, né, de poder utilizar e colocar em prática todo esse material. Eu vou compartilhar com vocês, eu preparei aqui uma breve apresentação, agradecer pela oportunidade de poder compartilhar também aqui a perspectiva do Ministério da Saúde, né, sobre esse tema. Vocês enxergam já a apresentação em tela cheia? Sim, Sônia. Sim? Sim. Obrigada. Bom, então iniciar dizendo, né, que o nosso ponto de partida para implementar as ações voltadas ao desenvolvimento integral na primeira infância essa proposta da OMS, Unicef, Banco Mundial, né, que traz para a gente um modelo de cuidado integral. Nós conseguimos a tradução, né, formal desse material aqui para o Brasil, através da OPAS, então agradecer muito, porque realmente ele é um material que nos guia na implementação das ações. E é um modelo muito importante, né, porque ele aponta para a importância do trabalho intersetorial, né, que vem sendo adotado aqui no Brasil. Então, como disse, né, o subsecretário Alexandro, nós estamos agora, né, muito felizes comemorando a nossa política nacional integrada da primeira infância. Essa política ela está totalmente alinhada ao modelo de cuidado integral, nurturing care, né, porque traz aí a necessidade, de fato, de ações multissetoriais e intersetoriais para que a gente consiga alcançar o pleno desenvolvimento das crianças.
Só fazer uma observação, né, que com a publicação do Marco Legal da Primeira Infância, em 2016, existia a expectativa, né, da existência dessa política nacional integrada, e, felizmente, né, no ano passado, graças a uma grande mobilização da sociedade civil, né, aqui no Brasil, e graças à sensibilidade do presidente Lula, a gente conseguiu finalmente, né, instituir a nossa política nacional integrada da primeira infância. No contexto dessa política, então, nós temos eixos estruturantes, sob coordenação de diversos ministérios, e o eixo Viver com Saúde, né, sob responsabilidade do Ministério da Saúde, que visa a garantia do cuidado integral à saúde das crianças na primeira infância. E no âmbito da saúde, do Sistema Único de Saúde, nós temos, então, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, a PNAISC, instituída em 2015, e essa política, ela já traz um destaque importante em relação às ações voltadas à infância e ao seu pleno desenvolvimento, né? Ampliando a agenda da saúde da criança no Brasil, que até então tinha um foco maior na questão da redução de morbidade e mortalidade infantil. É claro que a gente continua, né, com essa agenda, com as ações voltadas à redução da mortalidade, mas também dando ênfase à necessidade de garantir o pleno desenvolvimento das crianças. Então, todas as ações da nossa política, elas têm a atenção primária à saúde como a coordenadora e a ordenadora do cuidado na rede de atenção à saúde, né? Então, eu trago aqui uma reflexão também de como a atenção primária à saúde, ela contribui para que a gente trabalhe todos os domínios do nurturing care, né, do modelo de cuidado integral. Em relação à boa saúde, então, desde o pré-natal, né, esse cuidado começa já durante a gestação, as ações de vigilância do crescimento e desenvolvimento, a vacinação, o cuidado em saúde bucal. Para a nutrição, né, a garantia da nutrição adequada, nós temos um programa robusto, um programa nacional de promoção, proteção e apoio à amamentação, e também ações voltadas à alimentação complementar saudável, uma vigilância alimentar e nutricional estruturada no âmbito do Sistema Único de Saúde, um programa nacional de suplementação de micronutrientes. Na questão das oportunidades de aprendizagem, né, nós temos aí um instrumento voltado às famílias, que é a caderneta da criança, eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, e ações já articuladas entre a saúde e educação, através do programa Saúde na Escola. Então, as equipes de atenção primária trabalhando em articulação com as equipes, né, das escolas de educação infantil. Quando a gente fala de segurança e proteção, a atenção primária tem um papel importante na triagem de riscos para a insegurança alimentar, né, que é um importante componente aí de monitoramento também, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, e trabalhamos também na questão da garantia dos direitos, né, com a linha de cuidado de enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes, muito em articulação com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. E, por fim, mas não menos importante, né, para trabalhar o domínio dos cuidados responsivos, esse domínio permeia todos os outros, né, é fundamental, é estruturante. Nós, no ano passado, trouxemos a abordagem dos cuidados para o desenvolvimento da criança, né, da Organização Mundial da Saúde, UNICEF, para qualificar as equipes de atenção primária. E estamos trabalhando também em articulação com o MDS, na elaboração de protocolos, né, do SUS e do SUAS, no acompanhamento das crianças do primeira infância no SUAS. Felizmente, então, né, no SUS a gente tem uma expansão da atenção primária, garantindo, então, a ampliação do acesso à saúde, né, para a população brasileira. A gente tem, atualmente, em torno de 45 mil unidades básicas de saúde, estamos com
em torno de 55 mil equipes de saúde da família, estamos ampliando o investimento, né, em relação à ampliação dessas equipes, e certamente, né, isso tem um impacto importante na ampliação do acesso. Mas nós temos também uma preocupação em relação à qualidade desse cuidado, né, que é oferecido para as crianças e para as famílias. Então, foi lançado um novo modelo de cofinanciamento da atenção primária. Nós inserimos nesse modelo de financiamento um componente de qualidade, e nesse componente, né, incluímos um indicador que é o cuidado no desenvolvimento infantil. Através desse indicador, né, nós conseguimos monitorar e induzir a implementação de boas práticas voltadas a esse cuidado longitudinal das crianças na atenção primária. Então, nós monitoramos desde a consulta no início da vida, a realização de pelo menos 9 consultas de puericultura, com a vigilância alimentar e nutricional, pelo menos 2 visitas domiciliares no primeiro ano de vida, e, né, é claro, um grande investimento que está sendo feito pelo Ministério da Saúde, a retomada das coberturas vacinais. Então, a gente também avalia se esse calendário vacinal está completo, né? Aqui no mapa eu mostro para vocês que em 25 estados, atualmente, a gente tem entre 25% e 50% das crianças até 2 anos expostas, né, a essas 5 boas práticas. Então, é algo que a gente quer qualificar e quer melhorar. Outras ações importantes para fortalecer o papel da atenção primária no cuidado à primeira infância, eu vou citar aqui, né, novamente a importância da caderneta da criança. A caderneta da criança é um instrumento voltado para as famílias, com orientações, e para os profissionais de saúde. É um guia, né, é um roteiro de como fazer esse acompanhamento da criança na atenção primária. Então, depois de 4 anos sem a distribuição da caderneta, nós retomamos a distribuição da caderneta nessa gestão. E também fazer uma observação que essas informações da caderneta da criança, elas estão contidas no prontuário eletrônico do nosso sistema de informação da atenção primária. Então, através do registro no sistema de informação, esse sistema ele está implantado em mais de 5 mil municípios já no Brasil, então nós conseguimos, de fato, monitorar essas ações que são realizadas pelas equipes de saúde. E no ano passado, né, demos um passo além, que foi a elaboração da caderneta digital da criança, salientando, então, que todas essas informações registradas no prontuário eletrônico em relação à vacinação, crescimento e desenvolvimento da criança, elas são disponibilizadas nesse aplicativo. Então, é uma forma de garantir para as famílias, né, um acesso facilitado ao acompanhamento que essas crianças têm na atenção primária. Para fortalecer ainda mais a vigilância do desenvolvimento infantil, é uma ação prevista para esse ano, a distribuição de kits para avaliação do desenvolvimento infantil, né, para avaliação dos marcos do desenvolvimento infantil que estão na caderneta da criança. Então, todas as unidades básicas vão receber esses itens, né, para poder fazer uma avaliação completa dos marcos do desenvolvimento. E também estamos, né, planejando 34 oficinas, pelo menos uma em cada estado, para formar multiplicadores em vigilância do desenvolvimento infantil. Como eu falei para vocês, nós consideramos muito importante a qualificação dos profissionais da atenção primária à saúde, nessa abordagem dos cuidados responsivos. Então, nós lançamos no ano passado um curso à distância de 30 horas para as equipes de atenção primária, com essa abordagem dos cuidados para o desenvolvimento da criança. É um curso muito interessante, porque ele foi adaptado, de fato, para o contexto da atenção primária, trazendo muitas imagens e vídeos, né, que ajudam, auxiliam os profissionais de saúde nesse aprendizado. E, além disso, formamos aí em torno de 90 facilitadores em 31 serviços de desenvolvimento infantil em todos os estados e no Distrito Federal. Esses serviços, né, eles têm servido
de campo de prática, da parte prática do curso, fazendo, então, um papel importante de matriciamento, né, para as equipes de atenção primária. Para finalizar, então, eu queria trazer aqui também, né, uma contribuição do Ministério da Saúde nessa questão do monitoramento do desenvolvimento infantil em nível populacional. Nós realizamos no ano passado um seminário internacional, né, sobre essa temática, através de uma parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação José Luiz Egídio Setúbal e a REND, a Rede Regional, né, de Monitoramento do Desenvolvimento Infantil, com o apoio da OPAS. E esse seminário, ele teve como objetivo trazer experiências, né, de outros países, compartilhar também a experiência do Brasil e pensar em estratégias de como a gente pode instituir e fortalecer o monitoramento do desenvolvimento infantil em nível populacional. É importante destacar, né, que o Ministério da Saúde tem conduzido uma série de inquéritos populacionais de saúde. Temos, por exemplo, né, o mais importante, com o foco na saúde materna e infantil, a Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde, desde a década de 80. Temos a Pesquisa Nacional de Saúde também, temos agora o ENANI, o Estudo Nacional sobre Alimentação e Nutrição na Infância. Então, temos a experiência, né, de condução de alguns inquéritos para monitoramento da situação da saúde das crianças, mas até o momento, né, a gente não incluiu um módulo específico para avaliação, para fazer essa medida do desenvolvimento infantil. Uma outra iniciativa do Ministério, com o foco específico, né, no desenvolvimento das crianças, foi o apoio à elaboração de um instrumento para fazer essa avaliação em nível populacional, através do Departamento de Ciência e Tecnologia, né, do Ministério da Saúde, CNPq, e com apoio também à parceria da Fundação Bill e Melinda Gates, nós chegamos a construir e validar um instrumento para avaliação do desenvolvimento infantil no âmbito do projeto PIPAS, e esse instrumento, então, a gente teve uma experiência de utilização em alguns inquéritos no estado do Ceará, em 16 municípios. Depois o Ministério da Saúde apoiou a realização de um inquérito em 12 capitais brasileiras e Distrito Federal, e conseguimos obter, né, algumas medidas de desenvolvimento e também alguns indicadores relacionados ao modelo de cuidado integral. Foi uma experiência bastante interessante, né? Depois também utilizamos esse mesmo instrumento em um módulo sobre desenvolvimento infantil na nossa pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD contínua, para testar, né, de fato, o instrumento sendo utilizado em um inquérito domiciliar, porque até então esse instrumento vinha sendo utilizado, vinha sendo aplicado no contexto das campanhas de multivacinação. Então, só para compartilhar com vocês, né, que a gente tem aí uma trajetória, né, de implementação desses inquéritos, mas, assim, certamente, né, a gente tem uma grande expectativa agora, com a disponibilidade do GESED, né, de ter um instrumento de fácil aplicação que possa ser incorporado em inquéritos populacionais no Brasil e que nos permita, né, as medidas comparáveis também com outros países. Então, estamos na expectativa, nesse momento, né, com a Política Nacional Integrada da Primeira Infância, de poder traçar uma estratégia de monitoramento do desenvolvimento em nível populacional, e certamente, né, o GESED é um instrumento que vai poder nos auxiliar muito nessa ação. Então, eu vou encerrar por aqui, né, a minha apresentação, e estou à disposição aí para questões. Obrigada. Obrigada, Sônia. Muito valiosa, né, toda essa reflexão, e a gente fica aí pronto para trabalhar em conjunto e seguir, né, nos próximos passos. Bom, então eu passo a palavra para Paula, correto? Ou Oscar? Sí, voy yo. Sim, sou eu. Queria dar
falar obrigado. Quero dar a palavra para Pablo. Maribel Chicaro está aqui conosco. Então, Pablo, pode ir. Obrigado, Oscar. Então, voltamos à lógica do painel 1, sobre perspectivas de país em termos de pesquisa. Marina Chicaro, diretora de Políticas Públicas da Fundação Maria Cecília Souto Vidrial. Bem-vinda, muito obrigado pela sua presença e vamos a falar fundamentalmente em torno à pergunta: qual é o papel da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal na iniciativa de GSED? E desde a sua perspectiva, quais são os desafios no monitoramento do desenvolvimento da primeira Gracias, infância no doctor Brasil? Plau. Gracias. Obrigado, Creo que doutora. ahora, perdão, estou falando em espanhol. Obrigada a todas e a todos. Obrigada, doutor Pablo. Tive um problema aqui com o link, mas é uma alegria me juntar a vocês aqui nesse webinar de lançamento dos instrumentos do GSED em português. Queria também agradecer ao MS, a OPAS, MEC, Ministério da Saúde, o CEDI, todos os parceiros e a nossa audiência do dia de hoje, e contar muito brevemente, então, sobre qual é o nosso papel enquanto sociedade civil, nesse esforço global que vem sendo feito, né, para melhorarmos a forma de mensurarmos o desenvolvimento infantil das crianças, no nosso caso aqui no Brasil. Nós da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, a Fundação já existe há 60 anos, e nos últimos 20 anos nós nos dedicamos exclusivamente à agenda da primeira infância aqui no nosso país. Nessas 2 décadas, um dos maiores desafios que nós verificamos estava justamente na ausência de processos estruturados de medição do desenvolvimento infantil que pudessem fornecer informação relevante para a melhoria das políticas públicas brasileiras que alcançam as crianças pequenas. Um dos nossos grandes formas de trabalhar tem a ver com unir a ciência com a política pública, e é justamente um pouco desse papel que a gente faz aqui no GSED. Nós nos juntamos, então, a esse esforço global, né, da OMS, da OPAS, aproximamos a USP, o CEDI, né, desse desafio, que também é um desafio de pesquisa, mas conectamos esse desafio com a política pública, e por isso o MEC e o Ministério da Saúde se juntam nessa mesa, buscando fazer com que o país pudesse estar também nessa fronteira desse olhar de como mensurar o desenvolvimento infantil para melhor orientar as políticas públicas. Nós trabalhamos de 2 formas, uma apoiando, alavancando, fortalecendo as políticas públicas por meio, né, de diferentes ações e sensibilizando a sociedade para a importância dos primeiros anos de vida. No nosso país, nós temos 18 milhões de crianças nessa faixa etária de 0 a 6 anos, e dessas 18 milhões de crianças, 11 milhões estão inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais, que é o cadastro que mostra que essas crianças estão em alguma situação ou em algumas situações de vulnerabilidades. Nós acreditamos que para as políticas de fato promoverem um início de vida mais equitativo, mais justo, de oportunidades mais equitativas para todas as crianças, nós precisamos combater as muitas desigualdades étnico-raciais, territoriais, socioeconômicas que essas crianças vivenciam logo no começo da vida. E sem entender, sem compreender como é que o desenvolvimento infantil das crianças está, nós ficamos sem dados que nos orientem a fazer mudanças concretas nas políticas e na vida das crianças e das suas famílias. Por isso, nós nos juntamos ao GSED. Aqui no Brasil, então, nós somos o parceiro local, nós fazemos o financiamento para que o Brasil pudesse, então, ser um dos países, né, que foi apresentado aqui, aonde o instrumento está sendo validado, as normas e padrões estão sendo desenvolvidas, e nós acreditamos que o Brasil participar desse esforço global
agrega diversidade. É importante nós termos países do sul global dentro dessa estrada de desenvolvimento dos instrumentos, que até hoje tem sido feito muito baseados nas infâncias do norte global. Então, nós temos feito esse esforço para que o país participe desses esforços, também porque uma parte da nossa missão está em compreender como é que o ODS 4.2 está acontecendo aqui no país. Então, essa garantia, né, de um desenvolvimento pleno para meninas e meninos, até então, até agora, é alguma coisa que a gente não sabe responder. E se esses dados que são tão relevantes estão invisíveis, nossas políticas públicas talvez não estejam sendo, de fato, especializadas e focalizadas da maneira que nós poderíamos. Sônia Venâncio está aqui, a Alexandra também. Acho que o Brasil vem fazendo esforços muito importantes, né, em que essa agenda cresça, fazendo, inclusive, inquéritos, né, debates nessa parceria entre governo, sociedade civil e academia. E nós acreditamos que o GSED traz esse novo momento para o país de poder adotar e trabalhar a partir de um instrumento, né, que foi melhorado e foi construído a partir de muitos outros, que traz essa referência, inclusive, com essa comparabilidade internacional. E só para fechar, acho que um grande desafio do nosso país é, primeiro, claro, conseguir fazer uma adoção, né, mais frequente, construir aí, né, ao longo do tempo, várias experiências, né, de monitoramento no país, para que a gente vá criando, né, aí um pouco uma série histórica do desenvolvimento infantil das nossas crianças. Isso depende de um esforço, de um compromisso político, de um investimento que não é só financeiro, né, de um investimento técnico grande, mas para além, né, de realizar os inquéritos, acho que um grande desafio é beber desses dados, utilizar esses dados para melhor tanto formular quanto implementar as políticas, de forma com que essas políticas possam ser mais efetivas em endereçar as desigualdades. Como o Alexandro disse aqui, nós temos muitas infâncias no país, né? E nós precisamos que as políticas sejam capazes de endereçar as muitas vulnerabilidades, os muitos contextos, as muitas formas de cuidar e o desenvolvimento integral e, ao mesmo tempo, individual de cada criança. Então, nós acreditamos que a construção desse instrumento e seus diferentes usos, né, nível individual, olhando para os programas, nível populacional, vai trazer aí um salto que o país precisa. Nós estamos fazendo 10 anos de marco legal da primeira infância, que é a legislação que traz as diretrizes para as políticas públicas para crianças pequenas aqui, e dentro dessa legislação já está o monitoramento do desenvolvimento infantil como um pilar estruturante, né, dessa mudança do país. E acho que a Política Nacional Integrada, que acabou de nascer, traz essa oportunidade de se juntar com esse esforço global, né, com os ODS, com o G7, e nessa próxima década fazer uma virada importante nesse combate às desigualdades, e quem sabe daqui a alguns anos nós tenhamos menos crianças em situação de extrema vulnerabilidade e um conhecimento maior sobre como está o desenvolvimento infantil das nossas crianças, para termos políticas mais bem estruturadas para o começo da vida. Se a gente mudar, nós sempre falamos aqui, né, cuidar de cada criança é cuidar de um país inteiro, e se nós melhorarmos o começo da vida, trouxermos oportunidades mais equitativas, nós mudamos a vida toda dessa criança, de cada indivíduo e de toda a nossa sociedade. Então, quero agradecer a todos e todas, e também estou à disposição para perguntas. Muchas gracias. Muito obrigada, Marina, por compartilhar sua experiência, pelo seu compromisso, trabalho nessa rede, nesse projeto tão importante, como a gente falou. Por causa do tempo, vamos fechar o painel e vou dar a palavra para a Paula para continuar com o seguinte. Muito obrigado, Marina. Obrigado, doutor Duran. Agora vamos para a doutora Nélia Butice, oficial técnica em saúde do adolescente e nutrição do escritório de Moçambique, que falará sobre a sua perspectiva local. Doutora Butice,
tem a palavra. Boa tarde, muito obrigada. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer pela oportunidade de estar neste webinar, neste importante evento, que é o lançamento da ferramenta da escala global para o desenvolvimento precoce em português, que é um marco importante para Moçambique e outros países que têm o português como uma língua oficial. Dizer que Moçambique tem a experiência já de usar a ferramenta no âmbito de pesquisa, na vertente de pesquisa, especialmente na implementação do estudo sobre a criação de normas e padrões da escala global para o desenvolvimento precoce, que está atualmente em curso, que está a ser implementada no nosso país em 2 hospitais, através de 2 instituições de pesquisa, o Centro de Investigação para a Manhissa, em Saúde da Manhissa, o CISME, através do Instituto do Coração, e também através da MARAC, que está a ser implementada no hospital privado. Então, nesta vertente já temos alguma experiência no uso desta ferramenta. Mas, por outro lado, temos uma experiência também a nível nacional de uso desta ferramenta no âmbito da implementação de um projeto, que foi o Advanced Nutrition, e esta ferramenta foi utilizada tanto na avaliação inicial, de baseline, na avaliação de meio termo, mas também na avaliação final da implementação do projeto. Mostrando o potencial que esta ferramenta tem de monitorar de forma consistente o progresso do desenvolvimento da criança ao longo do tempo. Em termos de perspectiva para o país, dizer que vai ser muito útil, dizer que o país tem em implementação a Estratégia Nacional do Desenvolvimento, que é uma estratégia que é o principal instrumento de planificação. E uma das prioridades desta estratégia é o investimento no capital humano. E é o investimento no capital humano, que está plenamente alinhado àquilo que é o objetivo 4.2 dos ODS. Então, a disponibilidade desta ferramenta abre novas possibilidades para o país poder monitorar regularmente, de forma precisa, a evolução e a tendência do desenvolvimento infantil. Então, principalmente em crianças menores de 3 anos, que é aquele período crítico. Gostaria também de dizer que em 2022 foi possível, no inquérito demográfico de saúde, avaliar o desenvolvimento o desenvolvimento infantil com a integração do módulo ECDI 2030 no inquérito demográfico de saúde. Mas, como sabemos, este módulo permite a avaliação no período de dos 24 meses aos 5 anos. Então, é uma oportunidade de ter esta ferramenta que vai permitir a avaliação no período mais precoce, em crianças menores de 36 meses. E outra vertente muito importante como perspectiva para o país é a utilização da ferramenta para avaliação e do impacto dos resultados da implementação de programas, de projetos, e que possam informar aquilo que são as políticas. Temos no país, mais a nível subnacional, a implementação de alguns programas, projetos, que concorrem para o desenvolvimento da primeira infância. Então, tem uma oportunidade de fazer uma avaliação regular e poder trazer evidências sobre a implementação destes programas, que podem também depois informar para a expansão de alguns programas a nível do país. Ter uma versão em português é um marco muito grande, como já tinha dito, e vai permitir melhor percepção, clareza, interpretação da informação, tanto para os cuidadores, como também para os profissionais que vão aplicar a ferramenta.
vai permitir melhor acessibilidade. A língua não vai ser uma barreira para garantir que não só os profissionais de saúde, mas como também atores comunitários possam utilizar a ferramenta e também vai garantir uma melhor qualidade na formação dos avaliadores, garantindo que realmente haja uma maior consistência naquilo que é a aplicação desta ferramenta, limitando aquilo que são os erros que durante a sua aplicação. E também ter uma ferramenta em português vai ser muito útil também para melhorar a comunicação com as famílias, com os cuidadores, e mesmo para a transmissão daquilo que é o feedback do resultado da avaliação. Vai permitir que as famílias também, os cuidadores, percebam muito bem a importância das intervenções, como essas intervenções contribuem para o desenvolvimento da primeira infância. E também considerando como que esta ferramenta é neutra em termos culturais, eu acho que vai ser uma mais-valia para aplicação no nosso contexto. Então, de uma maneira resumida, acho que o lançamento ou a disponibilidade desta ferramenta em português é um importante marco, porque vai fortalecer também aquilo que é a capacidade do país para monitorar e compreender e promover o desenvolvimento da primeira infância. E gostaria também de dizer que o país, a nível dos cuidados de saúde primários, tem ferramentas, já aplica ou implementa ferramentas para avaliação e monitoria do desenvolvimento. Temos em aplicação ou em uso a ferramenta do MDART, que é o Malawi Development Assessment Tools, mas também usamos a caderneta de saúde para monitorar aquilo que são os marcos de desenvolvimento infantil. E muito obrigada. Muchas gracias. Muito obrigada, doutora Mutice, por nos trazer a visão de Moçambique. Sem dúvida, essa ferramenta traduzida ao português quebrará uma barreira linguística com vocês, sem dúvidas. Para fechar o evento de hoje, convido novamente a doutora Vandereira, que falará umas últimas palavras em representação do doutor Cristian Moraes, representante do Escritório da OPAS do Brasil. Obrigada, Paula. Bom, em nome do Dr. Christian, é uma satisfação, né, ter esse webinar hoje, trazendo já resultados importantes, relevantes para apoiar o monitoramento do desenvolvimento infantil no nível nacional e em países, né, de língua portuguesa. A gente acompanha com prioridade essa agenda junto com o nosso escritório regional e global, tendo em vista que a gente tem parceiros da sociedade civil importantes nessa agenda desde o princípio, né? Então, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, um conjunto de parceiros da sociedade civil no Brasil que realmente fazem a diferença, junto com uma academia brilhante, né? A doutora Alexandra está aí representando. A gente tem um conjunto de pesquisadores no Brasil importantes para essa agenda, e o compromisso de diferentes setores de governo para avançar. Então, eu gostaria de destacar que o escritório continua à disposição para os próximos passos, que a gente vê esse momento como muito oportuno para avançar de maneira consistente, né? E seguimos aí à disposição e agradecemos imensamente por essa oportunidade e seguimos junto nesse trabalho de cooperação. Muchas gracias, doctora Bandeira. Muito Y para obrigada, cerrar este doutora evento, le Bandeira. paso E la para palabra a fechar la o doctora evento, passo a Susan palavra à Cerrulla, doutora jefa de la unidad de Sustância curso de vida Ruja, de la UPS, da quien unidade compartirá da sus curso de vida reflexiones. da OPAS, que compartilhará suas reflexões. Muchas gracias, Paula, y todos ustedes. Es un placer escuchar, como É um prazer ouvir hoje o fato que conseguimos construir uma ferramenta da OMS OPAS e conseguimos que essa ferramenta possa ser avançada, se me permitirem hoje,
Falarei em português, então. que se chama Custo de Vida, Mulheres e Crianças. É uma enorme alegria estar nessa reunião hoje, porque, além do Brasil, outros 8 países usam o português. Então, essa ferramenta que foi traduzida para o português e lançada hoje vai poder servir a todos os outros países. Essa unidade trata do quê? Algo que agora, no final, a Marina trouxe de maneira brilhante. Numa abordagem integral de custo de vida, centrada na pessoa, que permite que as nossas intervenções de monitoramento, de diagnóstico, de acompanhamento, possam melhorar os resultados da vida dessa pessoa, no caso, uma criança, num momento tão importante, 3 meses a 23 meses, para toda a vida dela. Porque é importante ter saúde na sua plenitude, no seu completo grau de capacidades. O que a gente tem hoje na região? A gente tem avanços importantes na mortalidade, mas nós queríamos ter esses avanços nas morbidades, nos atrasos de desenvolvimento. Também foi mostrado pela Sônia que o cuidado começa na gravidez. Nós precisamos entender que durante todo o curso da nossa vida existem intervenções que podem mudar todo o desenvolvimento de uma criança, de um bebê e, naturalmente, das pessoas de qualquer idade. E esse é um ponto crucial dessa ferramenta, porque, como também falou o representante do ministro, o Alexandre, permite o quê? A gente tem uma política e o Brasil é um orgulho, é uma alegria ver as políticas nacionais de cuidado da infância de verdade sendo efetivadas, implementadas. A gente participa dessa política, implementa ações, mas a gente quer o quê? A gente quer efetividade, a gente quer resposta, a gente quer impacto. Num país tão diverso como o nosso, e eu diria para o Alexandre que toda a região é muito diversa, mesmo os menores países, nós vamos encontrar, infelizmente, visibilidade de alguma das populações mais vulneráveis. Então, uma ferramenta que parametriza isso, nos permite ver de maneira mais clara aonde, como, que territórios, que crianças precisam de mais cuidado, é uma ferramenta também de equidade social. Então, a gente hoje trouxe nesse webinar, graças aos esforços da equipe neonatal, que trabalha com muitos parceiros, né? Vocês viram a Tarum apresentando a enorme quantidade de gente que trabalhou na formulação e na implementação disso. Dentro da OPS, nós temos a liderança do Pablo Duran e da Paula Caporal e de todas as outras pessoas que, como vocês, são os nossos parceiros em levar uma ferramenta ao conhecimento dos profissionais de saúde, que são vocês. Para vocês que estão assistindo, eu tenho um pedido. Por favor, divulguem. Mandem no WhatsApp. Vai estar disponível na Barro TV. Vão até aí e contem com todo mundo. Ia pedir, Paula, para colocar outra vez o QR Code. Foi muito rápido, eu não consegui pegar, porque é muito importante que vocês conheçam. Vai haver, como falou a Sônia, e falaram os outros que participaram, vai haver uma série de capacitações. Divulguem isso, usem a ferramenta, porque isso vai permitir com que, de fato, aquilo que o Alexandre falou, e que eu acho que é tão significativo, é sonhar que as tecnologias que nós temos melhorem e aproximem os resultados em um campo de grande diversidade social. Eu quero agradecer muitíssimo ao Brasil. Eu acho que nós podemos, sim, ser líderes nessa região do uso desse pacote de ferramentas
nós podemos ajudar a mostrar a validade de implementar programas e efetivar, como a Anélia falou, desde Moçambique, isso é capital humano. Nós estamos tratando de desenvolvimento social em um país, principalmente quando o país tem desigualdade. E eu quero parabenizar todos vocês, agradecer muitíssimo pela participação, pelo envolvimento. Hoje é só um dia de celebração que a gente entrega traduzido esse material, mas existe um longo caminho e agora é que começa o caminho mesmo, que é a implementação das escalas mundiais de medição de crescimento. Desde a OPS, desde o Departamento de Serviços de Saúde, desde a nossa unidade, nós estamos à disposição para acompanhar nesse momento, nessa trajetória que também se inicia. Muito obrigada, Paulo. Muchas gracias, muchas gracias. Muito obrigada, doutora. Obrigado a todos os painelistas, participantes. Com isso, damos por finalizado o programa formal. Lembramos que o webinar de hoje foi gravado e estará disponível na página web do evento pacote de sede. Está disponível em inglês, espanhol e agora português. Informação sobre o pacote, toda informação será enviada a todos os participantes através do e-mail. Animamos vocês a explorar as ferramentas e considerar como pode se integrar com o trabalho diário. Mais uma vez, obrigado por nos acompanhar. Esperamos continuar colaborando com avanços do monitoramento do desenvolvimento infantil precoce nas Américas e também gostaríamos de expressar nosso agradecimento aos intérpretes pelo seu valioso apoio ao longo da sessão. Essa sessão concluiu. Muito obrigada.